A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, quero louvar a Deus, quero render graças a esse papai maravilhoso. Quero dizer para os irmãos que é bom demais estar na presença do Senhor. Ao se levantar, diga bom dia, Espírito Santo. Ao se deitar, diga boa noite, Espírito Santo. À tarde, diga para ele boa tarde, Espírito Santo. Eu não sei qual a hora que você vai ouvir esse vídeo, essa mensagem, né? Mas eu senti vontade de estar trazendo uma palavra para nós nesta manhã de hoje, que fala sobre Davi e Golias, né? Aleluia. E eu quero começar aqui dizendo para você que é muito bom estar na presença do Senhor. É muito bom falar da palavra do Senhor. E aos poucos o Senhor vai fazendo a gente já chegar a Ele. A gente vai ministrando a palavra, a gente vai sentindo desejo de falar mais e mais da palavra, né? Então, nesta hora eu quero render graças ao Senhor, dizer, Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde, seja conosco. Enche esse lugar da tua presença. Habita em nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Enche a casa, toma teu lugar nesta hora de hoje e nos visita com a tua presença maravilhosa, com o teu aroma, com o teu cheiro suave. Aleluia. E que as tuas potentes mãos estejam sempre conosco, nos fortalecendo e nos agraciando com a tua doce e maravilhosa presença. Amém? Que nesta hora de hoje o Espírito de Deus fale ao nosso coração. Que eu e você venham diminuir cada dia para que Ele cresça. E que Ele venha nos dar sabedoria para ministrar a palavra dEle, para levar o evangelho dEle. Aqui na palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, vai falar sobre um servo de Deus, né? Um certo ruivo, de estatura baixa, né? Mas grande servo do Senhor, né? Ousado na presença do Senhor. Esse jovem, ele tinha uma ousadia muito grande, né? Porque ele sabia em quem ele estava crendo. Quem você tem crido? Qual o gigante que tem se levantado contra a tua vida? Qual o filisteu que tem se levantado contra a tua vida e contra a tua casa? Aleluia. Qual o filisteu que tem se levantado contra o teu povo? Porque esse filisteu aqui tinha nome também. Se chamava Golias. Mas ali havia um servo de Deus. Alabaxou. Temendo, Alamão de Cantaraias. Que temia a Deus. E ele tomou uma atitude. Aleluia. Glória a Deus. A gente vai meditar aqui um pouco na palavra e o Senhor vai falar comigo e contigo. Nós vamos amanhecer o dia, vamos já acordar crendo que o nosso Deus ele é fiel e que nada foge aos olhos do Senhor e que a tua promessa, aquilo que Ele te prometeu, filisteu nenhum vai tirar de ti, gigante nenhum vai te parar, porque fiel é aquele que te prometeu. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, diz assim: Golias desafia os israelitas. A palavra que eu contei já começa dizendo que Golias desafia os israelitas, ou seja, o povo de Deus, né? Os filisteus se reuniam para lutar em Soco. Nome estranho. Não estranho quando eu falo um nome, porque o nome é muito estranho. Uma cidade de Judá. Aleluia. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Soco e Azecá. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Você vem falando de dois vales aí, né? Um vale e duas nações. Uma nação israelita e outra nação filisteia, né? Quantas vezes nós passamos por tantos vales, né?
tantas lutas e tantos desafios. Mas nós, em quem nós temos crido? Nos vales ao qual a gente se encontra com os nossos inimigos? Ou no Deus que nos defende? No Deus que nos protege? No Deus que levanta o menor da casa para nos defender? Para clamar pelas nossas vidas? Para clamar para que nós venhamos se levantar e acreditar que Ele é Deus e que Ele faz. Deus não preparou um gigante, um outro gigante para estar nesse lugar, não, nesse local, não. Deus preparou o menor da casa. Vamos continuar? Aleluia. Um homem chamado Golias, aleluia, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleira de bronze e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. Irmãos, você vê que aqui tudo que ele tinha no corpo dele era de bronze. Ele era um homem muito alto, por isso que ele era chamado de gigante. Era um homem muito bem protegido pelas armaduras, né? Ele tinha na cabeça um capacete de bronze. Ele carregava uma espada de bronze. Ele tinha um escudo de bronze. Ele tinha caneleira de bronze. Até nos ombros ele carregava coisas de bronze. E ele era muito forte, porque o peso que ele carregava era extraordinário. Mas será isso impediu, amados, a bênção de Deus na vida do israelita? Não. Nada pode impedir a obra do Senhor na tua vida. Nada pode deter o povo de Deus. Quando nós se levantamos, quando nós clamamos, quando nós tomamos uma posição segundo a vontade de Deus, o Senhor, Ele entra na guerra para vencer. Como é que Ele entra, irmã? Ele levanta uma pessoa e vai junto com aquela pessoa. Ele levanta anjos. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. Se eu e você clamar, se eu e você acreditar, se nós se prostrarmos, se nós sairmos dessa mesmice, se nós sairmos vamos dizer assim, dessa zona de conforto. É zona de conforto, sabe por quê? Porque muitas vezes Deus fala, faz um propósito para te fortalecer, para te sair dessa, mesmo de 5 minutos, dobra teu joelho. Hoje não vai dar, amanhã eu faço. E isso todo dia tem amanhã. Mas vai chegar uma hora que não vai ter mais amanhã. Enquanto nós temos o amanhã, vamos fazer aquilo que o Senhor está mandando. Vamos dobrar o nosso joelho, vamos clamar para que todo demônio chamado filisteu caia por terra. Aleluia. Vamos continuar aqui. Aleluia. A lança dele era enorme, muito grande e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos estes quilos. Na frente, 7 quilos. Só a frente, só a ponta da lança desse gigante. Pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado, carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e o seu soldado ouviu
Isso, ficaram paralisados. Então aqui, o filisteu, ele estava desafiando o povo de Deus. Ele estava ali, né, com toda a ousadia. Olha, se vocês, não é assim que as pessoas às vezes fazem com a gente. Olha, se você conseguir assim, prova que você é isso. E muitas vezes nós tememos. Eu já estava ali no meu serviço e observando algumas coisas. E eu comecei a falar, meu Deus, o Senhor é um Deus tão bom. O Senhor é um Deus tão maravilhoso, mas você quer saber quem é o homem? Dê poder para ele. Dê poder para ele. Você quer saber verdadeiramente quem é seu amigo, quem é seu irmão? Dê poder para ele. Amados, esse mundo é muito estranho. Esse mundo é muito esquisito, sabe? Mas nós precisamos estar na presença do Senhor para nós não julgarmos o nosso irmão. E eu ali o tempo todo olhando e falei, Senhor, me perdoa, porque eu sou tão falha. Eu sou muito falha, Senhor. Eu quero que o Senhor me perdoe. E comecei a observar algumas coisas, né? Porque o homem, ele é muito falho. Mas o nosso Deus, ele não é falho. E eu comecei também a agradecer a Deus por eu estar ali, naquele lugar. Eu achei, quando eu entrei ali, eu achei que eu não ficava um mês. E para honra e glória do nome do Senhor, tem 3 anos, mais de 3 anos já que eu estou ali. E vou ficar até o dia que o Senhor disser. Amados, sabe por que Davi venceu Golias? Porque Davi era obediente ao Senhor. Davi era obediente. E quando Deus falava com ele ouvia, ele conhecia a voz do mestre. E muitas vezes o Senhor fala conosco que nós temos medo. E ali hoje eu comecei a observar e falei, Senhor, Tu és bom. Tu és maravilhoso. E comecei a falar, Deus, será quem sou eu? Será como é que eu sei? O que eu faria, Senhor? Se o Senhor me desse o que eu tenho te pedido, como é que eu ia ser? Como é que eu ia ficar? De que forma eu ia ficar? E eu falava, Deus, se for para mim ter algo, para mim sair da Tua presença, ou para mim achar que sou melhor do que os outros, ou começar a empinar o meu nariz, porque nós somos muito falhos, irmãos. Me deixa do jeito que eu estou, que eu tenho o suficiente para não passar fome, para não morar debaixo da ponte. Amém. E me dê força e saúde para que eu possa continuar. Porque, amados, nós não conhecemos o homem. Mas é como eu te disse. Quer conhecer o homem, dê poder para ele. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Amados, o dinheiro nos ajuda muito. Mas o dinheiro também nos afasta muito de Deus. Quando não está aliançado com Deus. Quando eu e você verdadeiramente não estamos aliançados com o Senhor, de nada adianta tanto dinheiro. De nada adianta ter dinheiro demais. Porque às vezes você acha que aquele dinheiro pode te dar tudo. Mas ele não pode te dar a tua vida. Ele não pode te dar a sua saúde. O dinheiro não compra saúde. O dinheiro não compra alegria. O dinheiro não compra paz. Não. Porque o dinheiro pode comprar carro de luxo. Pode comprar a melhor casa. Pode comprar o melhor terreno, a melhor chácara, o melhor vestido, a melhor sandália. Pode te transformar. Você pode esticar daqui, esticar dali. Pode fazer tudo isso no seu corpo. Ele pode até mudar o teu corpo e a tua aparência. Mas o que está aqui dentro, está aqui, o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não pode comprar. O dinheiro pode até comprar um coração novo para você. O dinheiro pode comprar um coração novo, porque tem transplante. Mas o estrago que ele pode fazer também. Ele não pode te trazer paz. Você pode ter tudo isso que eu falei, mas se você não tiver paz, do que adianta tanto dinheiro e não ter paz? Do que adianta tanta riqueza e não saber abençoar o seu irmão? Ver ali o seu irmão morrendo e não querer ajudar, não fazer nada por ele. Eu nem sei porque, mas eu sei que Deus só está falando com alguém. Eu sei que Deus vai falar com alguém. Porque, nossa, eu estava aqui meditando na palavra e o Senhor começou a trazer, né, essas coisas. Às vezes a gente fala assim, eu nunca falei isso, que eu não gosto de falar essas coisas não, mas eu já ouvi muito, irmãos. A pessoa fala assim, eu não posso fazer você sofrer. Eu tenho um amigo
Que ele falou isso com uma pessoa, falou assim, eu não posso fazer você sofrer não, porque... Por quê que não pode? Às vezes faz, só em falar já está fazendo, porque às vezes você falar que não pode fazer uma pessoa sofrer porque você é evangélico, porque você é servo de Deus. Você não precisa falar isso para a pessoa para dizer que você é servo de Deus, não. Porque só em você falar, você já está mostrando que não tem nada a ver. Ou a Bíblia diz que nós temos que amar nossos irmãos como a nós mesmos, né? Mas não precisa você falar essas coisas. Eu não posso fazer você isso, porque se eu fizer, só para mostrar que não está fazendo, não é bom. Então nós temos que ser fiel ao nosso Deus e perseverar. Que parece que sai do fogo um pouco, mas não sai não. Eu estou falando aqui algo nem que vai falar com alguém. Que nós não precisamos, né, ter uma aparência e mostrar ter outra. E diz assim o versículo 12. E aqui diz, Davi no acampamento de Saul. Aqui Davi vai ali até o acampamento de Saul. Deus prepara tudo. Deus prepara o encontro. Deus prepara situações para te colocar de frente do teu adversário, para que o teu adversário venha saber quem é o teu Deus. E aqui, quando Davi vai ao acampamento, o pai dele manda ele ali, né? Davi era filho de Jessé, do povoado de Efraim, que ficava perto de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Simeão. Davi era o filho mais novo. Enquanto os seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia, Jessé disse a Davi, pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou, aleluia, cedo, deixou algum encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi com Jessé. Como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento juntamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estava saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente de batalha.
chegou perto dos israelitas, chegou, pois, perto dos seus irmãos, e perguntou se está bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes, e Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: olha para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. E então Davi perguntou aos soldados que estava perto dele: o que ganha o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aleluia. Então, meus amados irmãos, você vê que aquele povo estava ali há 40 dias naquela luta com aquele filisteu, com aquele gigante. E todos os dias eles afrontavam de manhã, meio-dia, à tarde. Todos os dias. Mas ali Deus enviou um servo dele, que começou a observar. E aquele rei daquela época, que quem matasse aquele gigante, Golias, o que aconteceria? Ele daria a filha dele em casamento, casaria com a filha do rei, e a família daquela pessoa ia ser bem sucedida, ou seja, ia ser rica, vamos dizer assim, né? Ia virar pessoas ricas e não ia mais pagar imposto, porque naquela época pagava-se muito imposto, como hoje também paga, né? Então, quando Davi ouviu aquela afronta, Davi começa a observar e pergunta, né? O que é quem é aquele filisteu que desafiava? Quem que ele disse? O Deus vivo. E aqui, meus amados irmãos, eu sei que você já conhece muito bem a história, aleluia. E ali Davi começa a falar, né? E os irmãos dele, quando vê Davi, olha para ele e pergunta o que ele está fazendo ali. E aí Davi vai e fala o que ele foi fazer ali, e Davi se põe à disposição de lutar com Golias. É claro que os irmãos de Davi ficam apavorados, porque Davi era apenas um menino aos olhos dele, um menino que cuidava de ovelhas. Mas eles não sabiam que Davi não estava naquele deserto ali cuidando das ovelhas, atrás das malhadas, só cuidando das ovelhas. Davi estava sendo preparado pelo um Deus Todo-Poderoso, um Deus que ia fazer com que ele tivesse esse encontro com esse Golias. Aleluia. Então, meus amados irmãos, aqui começa a história de Davi com Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E ali vai dizer a palavra do Senhor que Davi desafia. E quando o gigante olha para Davi desafiando, chama Davi de circunciso, né? Diz lá um nome, porque ele olha o tamanho de Davi e afronta, né? Porque no meio de tantos guerreiros que tinha ali, que ele afrontava todos os dias, estava 40 dias afrontando. Amados, quanto tempo você tem passado por essa luta? Há quanto tempo o teu adversário tem te afrontado, seja na tua mente, seja na tua porta, e que você não se colocou na posição ainda de guerreiro, de homem, de mulher de Deus, para dizer, a partir de hoje você não vai mais me afrontar. Há quanto tempo eu e você temos ficado na mesmice, recebendo afronta dos nossos adversários, e não sabemos ou tomamos a posição de crer no Deus que nós servimos, no Deus vivo que nós servimos, num Deus que é poderoso, num Deus que nos levanta para fazer algo novo, num Deus que toma a nossa guerra, num Deus que vai à frente, num Deus que derruba gigante, porque foi isso que o Senhor fez com Davi, foi isso que Deus fez. Ali Deus levantou Davi, um jovem pequeno, para derrubar aquele gigante que afrontava o povo dele. Aleluia. E ali diz a palavra do Senhor que toda vez que, se você for meditar, eu não vou meditar mais, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando Davi
se prepara. Saul olha para Davi assim, né? E fala, ele vai, meu senhor, eu trabalho nos montes, fico nos montes ali atrás da malhada, com as ovelhas. Veio o urso, eu matei. E ele vai dizendo que ele matou ali no deserto, que Deus fez ele matar, né? Então, ele começa a comparar aquele gigante com aqueles ursos. Sabe por quê? Porque Davi sabia em que ele cria. Quem é que tu tem crido? Você tem crido nas forças dos seus braços? Você tem crido em você mesmo? Ou você tem crido no homem? Você tem que crer no Deus que você serve. No Deus que te chamou, no Deus que te levantou. E foi isso que Davi fez. Davi começou a lutar. Mas ele começou com Deus à frente. Ele colocou o Deus de Israel. E ele nunca mais disse assim, esse gigante que vocês vejam aqui, nunca mais vai afrontar o povo de Deus. E assim foi. Porque Davi não precisou de arma nenhuma. Davi não precisou. Muitas vezes você quer lutar com a arma dos outros. Muitas vezes você quer pegar uma arma que não vai te servir. Muitas vezes você vai querer pegar a arma do seu irmão e não vai servir. Porque quando Saul pegou aquelas armaduras e deu para Davi, aquelas armaduras não eram de Davi. Aquelas armaduras eram de Saul. Então não servia para Davi. O que é do teu irmão não vai servir para você. Aquilo que Deus deu para você não vai servir para o teu irmão. É você que vai ter que fazer. É você que vai ter que tomar uma posição. É você que vai se levantar. É você que vai ter que marchar. É você que vai fazer. Não é o teu irmão. Porque a arma que Deus te deu, é você que vai saber lidar com ela. É você que vai saber lançar a flecha na hora certa. E foi isso que Davi fez. Quando Davi usou a armadura que não era dele, na hora ele percebeu que não ia servir para ele. Ele disse, meu Senhor, eu nunca lutei com isso, eu vou do jeito que eu sei, eu vou lutar com as minhas próprias armas, vamos dizer assim. E ali ele foi, apenas com um estilingue, né, que a gente chama de estilingue, aleluia. Na Bíblia diz que é uma jalva, né, que é assim que chama na Bíblia. E ali ele pegou apenas uma pedrinha. Com uma pedrinha ele derrubou o gigante. Mas ele não foi na força do braço dele. Ele não confiou na força do braço dele. Ele confiou no Deus que ele servia. E foi o próprio Deus que levou aquela lança. Que levou aquela pedrinha, aquela pedra até a testa do gigante. E quando o gigante, aquela testa bateu no gigante, o gigante deve ter ficado muito irritado. Porque quando ele lutava com Davi, ele não conseguia tocar no Davi. Aquele que está preparado por Deus, aquele que está confiando em Deus, gigante nenhum vai te derrubar. Gigante nenhum vai te destruir. Pode vir o gigante que for. Pode vir o deserto que for. Pode vir o vale que for. Você vai tirar do leito, sabe por quê? Porque você não está confiando nas suas próprias forças. Você está confiando no Deus que tu serve. Confia em Deus, creia. Alabachou de cantaraias. Confia nesse Deus que tu serve. Confia porque Ele vai fazer. Aleluia. E assim foi a história de Davi. Começou a história de Davi. Davi derrubou aquele gigante. Davi foi lá, tirou. Quando da queda que ele levou, de tão alto e pesado que ele era, o capacete já caiu da cabeça dele. Né? E aí quando caiu, o que Davi fez? Mesmo na sua pequenez, na sua baixa estatura, ele foi lá e pegou aquela espada. Aquela espada era muito pesada, mas Davi pegou e cortou a cabeça do gigante. E ali Davi foi, levou como prêmio. Você pensa que aí começou a história de Davi, o reinado? Não. Davi ainda teve que passar muitas coisas. Davi já era ungido por Deus. Mas Davi teve que enfrentar muitas batalhas para poder sentar no trono. Para poder receber tudo aquilo que era dele. Mesmo ele tendo vencido Golias, ainda veio muitas lutas para poder ele sentar no trono. Naquilo que Deus tinha prometido a ele. E muitas vezes eu e você, aleluia, queremos que Deus nos dê as coisas de qualquer forma. Queremos receber de qualquer forma. Deus está mandando eu e você fazer algo e nós não estamos fazendo. Estamos querendo, mas eu quero ser igual ao irmão A. Eu quero ser igual ao irmão B. Não. Você acabou. O que Deus tem para mim é para mim. O que Deus tem para você é para você. Então que nesta hora de hoje, que o Espírito de Deus venha te convencer. Aleluia. E que você venha tomar posse daquele que é seu. Porque Davi lutou. Davi mostrou que ele tinha garra em que ele confiava. E Davi venceu. Porque fiel foi aquele que chamou ele. Fiel foi aquele que ungiu ele. Aleluia, glória a Deus. Então eu não sei que hora que você vai ouvir esse vídeo, mas na hora que você ouvir, tome posse da tua vitória. O que é que tem perturbado você? O que é que tem te perturbado de manhã, tem te perturbado de tarde, tem te perturbado de meio-dia, tem te perturbado até mesmo à noite? Põe o Senhor à frente dessa guerra, porque Ele vai te livrar. Alabachou de canta, alabaxou. Rei balabachou de calamanaia.
Decanta labalabash. Rei calabash, calabash. Deus, Ele quer fazer algo extraordinário na minha e na tua vida. Mas é necessário que eu e você venham tomar posse do que Deus tem para nós. Amém? E que o Espírito Santo de Deus venha nos fortalecer. Venha nos dar graça e venha mostrar que Ele é o nosso Deus. E é Ele que vai fazer. E eu quero agradecer, né, mais uma vez por essa oportunidade, por essa palavra que o Senhor me deu. Não importa, irmão, não tem barreiras que vai te parar, que vai te paralisar. Quando você atentar e ouvir a voz do Espírito de Deus. Davi venceu, você também vai vencer. Porque você serve um Deus fiel, um Deus todo-poderoso. E Ele está contigo. Da mesma forma que Ele foi com Davi, Ele é contigo. E Ele vai fazer. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez por essa palavra maravilhosa, por essa oportunidade. E que esse dia de quarta-feira seja um dia de excelência na presença do Deus Altíssimo. E que o Senhor venha fazer na minha e na tua vida o sobrenatural. E que nós não vamos confiar no homem. Que nós não vamos mostrar, aleluia, querer se aparecer ou querer mostrar para alguém quem nós somos. Basta nós ter uma atitude e eles vão saber quem somos nós. Quem sou eu e quem é você. Fiquem na paz e que o Espírito Santo de Deus seja contigo. E prepare o melhor dessa terra para ti. Em nome de Jesus. Clique lá, né? Dê o seu joinha, curta, comente, envie para pessoas que você conhece, né? E vamos aí estar juntos nessa jornada que é tão difícil, né? Muito difícil estar aqui pregando a palavra do Senhor, deixando a palavra do Senhor. Porque não é como eu e você quer, é como o Senhor quer. E o Senhor vai nos renovar para a glória dele, amém? Fica na paz e que o Espírito Santo de Deus seja com cada enfermo nessa terra, no Brasil e no mundo. Que o Senhor visite os nossos lares, que toda a solidão que nós temos passado, toda tristeza, toda angústia venha cair por terra. Todo espírito de enfermidade, que o Senhor venha visitar o seu corpo agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Venha tocar nos teus ossos, aleluia, na tua corrente sanguínea, na minha corrente sanguínea, nossa pressão arterial, que tudo aquilo que tem tentado nos parar, nos paralisar, que vai cair por terra nesta hora de hoje, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus venha falar contigo através dessa palavra, porque Ele falou muito comigo. Amém, glória a Deus. Que daria eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado, por todos os benefícios que Ele tem feito por mim. Amém? Fica na paz e que Deus te abençoe. Não se esqueça de dar o seu joinha e compartilhe. E peça para eles dar o joinha deles também. Vai ser muito bom. Para que o Senhor faça nas nossas vidas. E orem por mim. Para que eu faça a vontade de Deus e não a mim. Fiquem na paz.